Ali, né? Glória a Deus. Eu gostei da forma que eles se apresentaram aqui. Eu acho que eu vou fazer do mesmo nível. Vem cá, pastora Camila. Eu sou o Danilo da Camila. E eu sou a Camila do Danilo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, povo de Deus, me chamo Danilo, mais uma vez apresentando de forma um pouco mais pontual. Sou pastor na Nova Aliança O Caminho. Nova Aliança O Caminho fica ali na Avenida 15 de Novembro, perto ali da Unimed, aquela região. Nós estamos ali como igreja implantada há 2 anos e graças a Deus tem sido um tempo maravilhoso, crescendo. Tem aqui uma turma que veio de lá para receber também com vocês. Já estive aqui uma outra vez, como o pastor Lucas lembrou, e como sempre me sinto em casa, sou muito bem recebido, e desde já eu quero agradecer ao pastor Lucas, pastora Patrícia, ao Júnior e à esposa, por esse convite maravilhoso que chegou até nós. Creio que foi de Deus, é de Deus. O Senhor já havia ministrando isso, já vinha ministrando isso em nossos corações, acerca de casais, né, de fazermos isso, ministrarmos para casais, e o Senhor abriu essa porta maravilhosa, nesse lugar que nós amamos, que é a Nova Aliança Adonai. Muito obrigado você que é da Adonai, obrigado Júnior. Mas eu fiquei ainda mais feliz quando o Júnior me mandou o vídeo do tema, um culto com um tema. Me deixaram livre, mas eu gosto de seguir o tema. E o tema do culto é: decisão muda a direção. E o Senhor me ministrou muito, porque eu acredito que das coisas que nós podemos falar, daquilo que podemos ministrar no casamento, daquilo que podemos ensinar, daquilo que podemos viver, esse tema, se não for o mais importante, é um dos mais importantes. Então eu tenho convicção de que aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite é algo extraordinário, porque de fato a decisão que você pode tomar hoje para o seu casamento pode transformar a sua vida, se você decidir. Aleluia, glória a Deus. A pastora Camila vai me ajudar. Eu falei: amor, a princípio eu ia ministrar sozinho, mas eu falei para ela que eu queria ela aqui, para ela compartilhar comigo daquilo que nós vivemos. Na verdade, eu só quero ministrar aquilo que eu vivo, e de todas as coisas que eu poderia estar vivendo em Deus, eu creio que a decisão é algo mais importante na minha vida, a decisão de tanto estar casado, como de servir a Deus, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você um pouquinho essa noite. Aleluia. Você pode ficar à vontade, você pode sentar um pouquinho, fica no lugar de honra. A palavra diz: maridos, honrem as vossas, aleluia, maridos, honrem as vossas. Então eu vou deixar ela sentadinha mais um pouco, daqui a pouco, quando precisar, ela me cutuca aqui, coloca o pé, aleluia. E quando me mandaram o vídeo, e aí tinha uma moça falando muito bem, né? Não sei quem é, a moça estava narrando o vídeo, e o tema do culto de casais, se você viu esse vídeo, se você recebeu essa notícia, está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, eu quero ler com você, Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué 24, 15, esse culto, eu creio que partiu de Deus esse tema,
Creio que foi orado, Deus direcionou esse tema. Aleluia. Dê um glória a Deus que já encontrou. Você que está com sua Bíblia física, digital, você que quer acompanhar aqui no telão, você que quer me ouvir, da forma que você preferir. Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu sempre dou um tempinho a mais, porque quando sou eu que estou aí sendo ministrado, ouvindo, eu gosto que o ministrante espere um pouquinho eu encontrar, né, a passagem na Bíblia ou no celular. Então eu dou um tempinho, pensando também se fosse eu, gostaria. Josué capítulo 24, versículo 15, e diz assim: mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos o Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos mais um pouquinho, aí no seu lugar mesmo. Curve tua cabeça. Vamos orar. Papai querido, graças nós te damos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando do teu amor, do teu poder, da tua palavra, que de fato muda, transforma direções, que altera rumos, que altera rotas, rumo aos teus propósitos. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir, faz exatamente isso hoje, conforme a nossa escolha, conforme a nossa decisão. Altera rotas, amplia caminhos. Meu Deus, apressa alguns locais, algumas chegadas, algumas promessas. Te peço, Pai, no nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, ser transformados e colocados no centro da tua vontade, para vivermos aquilo que o Senhor tem para o casamento e para experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome poderoso de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Quando ele fala que escolham hoje a quem vocês vão servir, eu estou usando uma versão aqui, Nova Almeida, mas em outras versões, nós vamos ter decidam hoje, e é com base nisso que foi estipulado esse tema, que foi estabelecido esse tema. A decisão muda a direção, decisão muda direção. Mas antes de entrar em si na palavra, eu quero que você compreenda o porquê Josué falou isso, em uma frase conhecida nossa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, uma frase muito conhecida em nosso meio. Mas esse momento que Josué estava vivendo era o momento mais importante da sua vida, mais importante até do que lá em Josué capítulo 1, quando ele entra na terra e o Senhor fala, outra passagem muito conhecida, fala: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, Josué, e fala para ele não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aqui Josué, ele estava dominado por um sentimento, ao ponto de falar: vocês precisam escolher, decidam hoje a quem vocês vão servir, porque logo após isso, Josué ele passa o cajado, e ele espera que tudo aquilo que ele fez até aqui surta um efeito, que ele não tenha apenas passado por aquela terra, por aquela nação, mas que algo de Deus possa ter ficado implantado no coração das pessoas. Então, antes de passar o ministério, ele fala: decida hoje. Ele está falando para o povo: decidam hoje,
está falando em um contexto bem familiar, porque ele faz isso para si. Ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Então, nesse momento, ele estava dizendo isso, vendo um futuro. Ele pensou assim: se esse povo escolher isso, se esse povo escolher, se essas famílias, se esses casais escolherem servir a Deus, vai ter vitória. Vai ter vitória. E assim são as decisões que tomamos, sendo um ou sendo dois. Casal. Casal é ser um e ser dois. Essas decisões, elas projetam um futuro. Essas decisões, elas vão abrir a porta que você e eu precisamos. Elas vão abrir a porta para você viver aquilo que a palavra diz, que você pode viver. Sabe? As sociedades fortes, as maiores, elas sempre tiveram uma base familiar, especialmente casamentos sólidos. Os Estados Unidos do século XX, a nação ainda mais poderosa da terra, e naquela época se consolidou como essa nação. Naquela época, os Estados Unidos da América, eles viviam uma realidade tão forte, de família, de casal, que fez a nação prosperar. Aqueles casais unidos, e a grande maioria cristãos, mudaram o mundo. De lá surgiram as maiores empresas que nós conhecemos hoje. Aquela nação foi dominada por casais comprometidos com uma instituição, com uma aliança. E você conhece, nessa época nasceu a Ford, nasceu a Johnson & Johnson, nasceu o Walmart, empresas que ainda hoje você vê, você conhece, símbolos de uma nação poderosa por causa de casamentos fortes. Aonde há casamentos fortes, há desenvolvimento econômico, social e espiritual. Então compreenda que você, como casal, se você decidir viver de fato uma vida a dois com o Senhor, nos caminhos dele, você não vai ver nada mais, nada menos que desenvolvimento. Desenvolvimento em todas as áreas. Foi assim que Deus começou a história da humanidade, com um casal. Assim também, nós vamos começar uma nova fase. Assim também vai terminar a história da terra como você e eu conhecemos. Vai terminar em um casamento entre Cristo e a noiva, que é a igreja. E viveremos em harmonia. Aleluia! Então, eu quero falar sobre a palavra decisão. Decidam hoje. Aqui Josué está falando: decidam hoje a quem vocês vão servir. O tema é decisão, muda direção. Mas o que é decisão? Decisão. Tem um prefixo de e uma cisão. Cisão quer dizer rompimento, corte. Mas é interessante aqui a origem dessa palavra. Estava vendo o Júnior falar aqui da origem, da palavra que ele estava trabalhando. É interessante que a origem da palavra decisão, decidir, decidir, vem de decidir, que é a mesma origem de homicídio. Mas que história é essa, pastor? Que coisa maluca é essa que você está falando?
Como é que decisão tem a ver com homicídio? Sim, a raiz da palavra é a mesma. Sabe o que decisão quer dizer? Decisão quer dizer, eu vou matar as outras opções. Decisão significa matar as outras opções. A partir de agora, eu tenho apenas uma. Eu tenho uma. Então, decidir significa que a partir de agora, as outras coisas morreram. E eu tenho só um caminho, só um alvo, só um destino. A decisão, ela anula completamente aquilo que seria uma alternativa. E no casamento nós vamos precisar decidir várias vezes. Decidir matar o divórcio de uma vez por todas. O divórcio não pode fazer parte. Ele não pode ser uma alternativa. Ele não pode. Decidir caminhar juntos. Decidir servir ao Senhor juntos. Decidir andar na mesma direção. E para isso, muitas outras coisas. Não é que elas vão morrer. É que você precisa matar. Você precisa matar. Sabe? Logo no início do meu casamento, já vão lá alguns anos, quase 10 anos, graças a Deus. E nesse decorrer do tempo, Deus moldou muitas coisas, mas no início, precisou de muita posição, muita decisão. Uma delas, veja lá, rede social, que é um exemplo, tá? Rede social estava dando problema, conflito. Um probleminha, né? Acho que era Instagram na época. Orkut. Não, Orkut eu estava namorando ainda, pastor. Deu uns probleminha com esse negócio desse Instagram, que estava na moda na época, estava começando o Instagram pegar aqui no Brasil. E aquilo começou a trazer um desconforto com a minha esposa, aquela rede social. Eu falei assim, quer saber? Ela, amor, larga isso aí está te atrapalhando, isso aí. E aquilo foi mexendo comigo, até que eu decidi, junto com ela, em extirpar aquele negócio. Eu passei 5 anos sem rede social nenhuma. Depois de 2 anos, os pequenos problemas que aquilo estava trazendo, já estavam resolvidos, mas eu não sentia mais falta, e não quis. Meu pastor falava, moço, cria um Instagram. Na época estava liderando casais, uma célula de casais. Cria um Instagram. E eu, não, moço, não quero isso não quero saber disso não. Eu sei que eu passei 5 anos e só fiz porque era necessário. A igreja estava querendo aparecer, né, um ministério, na época, uma rede de casais que nós tínhamos. Eu precisava divulgar aquilo. Mas sabe, eu estou te dando um exemplo disso, de coisas pequenas e coisas bobas, que nós precisamos decidir matar em prol daquilo que deve ser a única opção. Não estou dizendo para você acabar com suas redes sociais, não estou dizendo isso. Aqui é um exemplo meu. Às vezes, o seu problema é outro. Às vezes aquilo que causa desconforto com a sua esposa, com o seu esposo, é outra coisa. Mas eu quero dizer, você acha que eu me arrependi algum dia? Eu nem queria mais. Além dos benefícios, né? De ter me dado mais tempo para ler a Bíblia, para estudar, para trabalhar. Decida. Matar aquilo que atrapalha o seu casamento. Decida matar aquilo que atrapalha. Por
Porque hoje, fora o seu relacionamento com Deus, que é a principal coisa da sua vida, a segunda coisa mais importante da sua vida é quem está do seu lado. Então aquilo que pode porventura querer atrapalhar, querer mexer, querer trazer desconforto, não perca tempo. Não perca tempo. Mate aquilo que não deve ser uma opção para o seu casamento. Aleluia. Mas agora eu quero entrar a palavra, isso foi uma introdução. Você leu Josué? Decisão muda direção. Decidam hoje. Mas o que ele fala sobre decidir hoje? Decidam hoje a quem vocês vão servir. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Eu quero falar exatamente sobre isso. Quero falar sobre um pouquinho sobre isso. Decidindo servir ao Senhor juntos. Decidindo servir o Senhor juntos. Quantos aqui não são casados ainda, são namorados ou noivos? Quantos aqui? Levante sua mão, deixa eu te conhecer. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você está no lugar certo, você está no lugar certo, e você vai acertar, no nome de Jesus. Hoje você está decidido daqui, no nome de Jesus. Por que essa preocupação de Josué? Para que o povo, para que os casais aqui servissem ao Senhor juntos. Porque ele sabia que servindo ao Senhor, eles teriam vitória. E Jesus quer a tua vitória. Como casal, Jesus ele quer a tua vitória, Jesus ele quer o sucesso do teu casamento, e ele quer que o teu casamento seja um sucesso. Essa é a expectativa de Jesus para nós, nada mais, nada menos do que isso, sucesso do seu casamento. E quando ele fala isso, Josué, decidam servir ao Senhor. Sabe o que acontece? O povo fala assim: nós vamos servir. Está ali os homens, vamos servir, né? Eu e minha casa serviremos, nós também vamos. Como casal, como família. E eles começam a se entregar para servir ao Senhor. Sabe o que acontece? Termina aqui Josué, começa Juízes. Depois você lê Juízes capítulo 1. Depois da decisão do povo de servir ao Senhor de todo o coração, Israel passa a conquistar diversos territórios, inclusive Jerusalém. Jerusalém foi conquistada logo após Josué dar essa direção e o povo passar a viver a decisão de servir ao Senhor. Então, meus irmãos, de todas as coisas que eu poderia dizer para você que mudam a vida de um casal, não só a minha, mas nós cuidamos de muitos casais. Aqui tem uma parte deles que eu pude ver aquilo que transforma a vida de alguém, Júnior, de um casal, é quando eles passam a servir ao Senhor juntos. É a palavra de Deus. Sabe,
eu não sei desassociar o meu chamado ministerial do meu casamento e da minha vida profissional. Não sei. Porque foi servindo ao Senhor que eu tenho convicção de que eu me mantive casado e de que todas as coisas mudaram na minha vida. Sabe, e quando nós decidimos servir ao Senhor juntos, eu e a pastora Camila, nós decidimos caminhar e começamos caminhando, indo para a igreja e íamos juntos. Não participávamos de nada ainda, mas íamos juntos. Quando decidimos entrar numa célula, íamos juntos. E quando Deus foi movendo o nosso coração por Ele, e aquela vontade de servir mais ao Senhor a cada dia fomos fazendo isso juntos. A primeira vez, no casamento, eu lembro, a primeira experiência que eu tive com Deus, em um casamento, olha como é maravilha de servir a Deus juntos, estar no mesmo propósito. Foi quando, passando por uma grande dificuldade financeira, eu lembro muito bem, porque na época a gente não sabia o que fazer, não tinha para onde correr. E minha esposa já vinha com uma bagagem maior do que a minha, de evangelho, de caminhada, graças a Deus. E eu ainda não era convertido no dízimo, não era. Aí, chegou um momento que as coisas apertaram tanto que eu não tinha opção, a não ser acreditar, não tinha opção. E caminhar junto nessa área, que ela já conhecia, eu não. E logo ali, 1 ano e pouco de casamento, eu lembro que eu falei assim para ela, o que a gente vai fazer? Não tem dinheiro mais para nada. E aí ela pegou a Bíblia, fui lá em Malaquias 3, capítulo 10, e leu para mim. E começou a ministrar, meu filho, está aqui, faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus. Faça prova de mim, né? Deus não disse. Faça prova de mim, faça prova de mim. Veja se não abrirei as comportas do céu. Eu lembro bem que eu lembro do valor que ficou na conta. Porque naquela época o meu dízimo foi R$100. R$100, 10%, né? Eu tinha ganhado R$1.000 e R$1.000 não dava para pagar o que eu precisava naquele mês. Eu falei, amor, se a gente der esse dízimo, eu tinha R$102, por quê? Eu lembro disso, porque eu devolvi 100 de dízimo e fiquei com R$2 na conta. E ela decidiu caminhar junto comigo na palavra, servindo ao Senhor, né? Servindo ao Senhor até com nossos bens, servindo ao Senhor. E eu pensei, ou eu devolvo esse dízimo, não dá de pagar a energia, não dá de pagar o aluguel, só tinha aquela opção, não tinha o que fazer, povo de Deus. Eu devolvi R$100, ela falou assim, não se preocupe, nem que a gente coma farinha, nós dois juntos, bem aqui, junto. Mas eu creio que deve fazer um milagre. Oh, tudo que Deus queria. Eu devolvi aquele dízimo. Eu sei que ela falou assim, o que foi que tu falou para Deus? Oh, Senhor, tem misericórdia, agora é o Senhor com ele. Jesus, ajuda, não deixa, Senhor, agora pega ele de vez, Senhor, faz alguma coisa. Ficou com medo. E agora? Meus irmãos, 1 semana depois, eu recebi uma ligação. Deus fez algo assim para eu saber
o que era servir a Deus, o que era estar junto. Eu nunca precisei comer farinha, só farinha um dia. Quando eu como é porque eu quero, farinha com ovo, que é bom demais. Né, Rosiclé? É bom demais, né? Ovinho com farinha é bom demais. Se for caipira, então, melhor ainda. Mas uma semana depois, eu devolvi o equivalente a 30 vezes mais. 30 vezes mais. Algo extraordinário. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Nunca tinha visto. Naquela época, era dinheiro que eu estava, era na sacola. Eu, Senhor, o que é isso? Meu Deus, que coisa extraordinária. E Deus ali começou a mostrar que vale a pena servir a Ele junto, a andar no mesmo propósito. Sabe, decidir servir a Deus é o que muda a nossa direção. Nada, meus irmãos, sabe o que é nada? Nada do que eu vivo hoje, como ministério, como casal, como profissional, nada seria possível. Tenho convicção disso, pastor Lucas. Eu não viveria se eu não estivesse servindo a Deus junto com a minha esposa. Nada. Porque servir a Deus, é por isso que Josué estava aqui preocupado, falando: povo, decidam servir a Deus, sirvam juntos. Você não tem noção do poder da unidade de um casal, porque aquilo que é palavra de Deus e promessa de Deus encontra um recipiente, uma instituição. Encontra um casamento, e sabe, o casamento ele toma forma, ele toma direção, ele ganha propósito, quando nós decidimos servir a Deus, porque somente servindo a Ele, é que você sabe para que tu casou. Só servindo a Ele, que você sabe para que foi que você casou. Desculpe te dizer isso, mas se não for assim, vai ficar cada um correndo para um lado, cabo de guerra. Cabo de guerra. Porque é só em Deus, é amando, e quem ama a Deus serve a Ele, não tem como. Então, meu irmão, chegou uma época, e nós estávamos sempre juntos, fazendo tudo junto. Chegou uma vez, eu lembro, eu fui numa reunião na Chácara Vitória, não lembro o que era ainda, eu não era pastor, e aí chegou um irmão e falou assim, rindo, de forma pejorativa, falando assim: eita Danilo, que só te vejo junto com essa mulher, moço, sorrindo, né? Vocês só andam junto. E eu fiquei com aquilo. Meu Deus, o que tem de errado nisso? Algum tempo depois, já pastor, vendo milagres, esse mesmo homem de Deus falou assim: pastor Danilo, eu quero andar igual o senhor anda, junto com sua esposa. Aqui para os homens, você é homem que ainda não serve junto com sua esposa, não está junto, não está indo para a igreja junto, ainda. Eu estava numa reunião de pastores, eu chorei ouvindo aquilo. Naquele dia, o pastor Nonato pediu para nós nos reunirmos em dupla, homem com homem, mulher com mulher, para orarmos uns pelos outros, uma reunião pastoral, só pastores. E tinha um pastor de fora, outra cidade, e a oração que ele fez mexeu comigo. Ele falou assim: Senhor, que as nossas esposas tenham o mesmo desejo de servir a Deus que nós temos. Meu Deus, que realidade é essa?
Porque de onde eu venho, geralmente é a minoria. São as mulheres clamando para o marido servir junto. Oh, mas eu queria tanto que meu marido servisse, andasse junto, fosse para a igreja junto. E eu vi ali o contrário, meu Deus, que coisa. Senhor, obrigado, porque eu sirvo junto com a minha esposa. Senhor, obrigado, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Caminhar junto, servir ao Senhor junto, é um princípio que move os céus ao seu favor. E para andar junto, nós temos que estar de acordo. Amós 3,3 diz assim: será que dois andarão juntos, se não estiverem de acordo? Você acredita que estar junto é uma dificuldade para a maioria de nós? É. Eu conheço homens, mulheres também, que não vê a hora do abençoado estar fora de casa. Ou mulher, graças a Deus que saiu para o futebol dele, não vi a hora. Misericórdia. Eu conheço um homem que fala assim: Deus é mais, eu passar o dia todinho com essa mulher. Gente. E casou para quê? Porque quando você casa, não, mas não é você não. É não, você está sorrindo demais. Não é você não, Marcelo. É não. Oi? Ela que manda. Glória a Deus. Manda embora também, vai? Não, fica aí um pouquinho. Na glória a Deus, ainda bem. Porque ela não manda embora. A maioria de nós hoje quer se ver livre do outro. Mas você casou para viver com o outro, para dividir a vida com o outro. Então deveria ser uma bênção estar perto o mais tempo possível de quem você escolheu. Não é? Era para ser. Eu digo isso, meu irmão, porque uma das linguagens da minha esposa, a principal, é tempo de qualidade. Eu posso passar o dia todinho que Deus dá, trabalhando com ela, resolvendo coisas e tudo. Chegou o final do dia, ela fala: eu quero meu tempo. Gente, meu Deus. É porque eu estava fazendo coisas com ela, agora eu vou estar só com ela. Eu tive que aprender. É necessário acordo para nós andarmos juntos. Acordo pressupõe que ambos cedem e ambos se esforçam para um propósito comum. Caminhar junto é isso. Mesmo quando um não está presente, por causa da decisão que você tomou, você está sempre fazendo algo pelo outro. Quando eu estou trabalhando, eu estou fazendo para Deus e por ela. Quando eu estou longe dela, eu estou fazendo algo, com certeza, para Deus e por ela. A mesma coisa ela comigo, sabe? Funciona mais ou menos assim. Imagina uma baladeira com uma pedra. Assim que é o casal. Às vezes você vai ser a baladeira. É quem vai lançar. A pastora Camila esse dia estava em Brasília, ministrando, vivendo algo extraordinário da parte de Deus. E eu bem aqui, 5 dias, sozinho, com um menino de 3 anos. Meu irmão, ainda fui eu que paguei para ela ir. É doido. Mas é porque eu estava tirando a pedra no alvo. Eu era baladeira. E sabe,
Hoje não, porque tem a mocinha ali, a Emily, mulher de Deus, está ali com o Gael, ali atrás. Mas geralmente quando eu estou aqui, ela está lá com ele, ela segurando a baladeira para a pedra ir mais longe, ir para o alvo, caminhar junto. Sabe? O posicionamento de caminhar junto, de servir a Deus junto, a decisão, ela vai custar nada mais, nada menos que tudo. Tudo. Vai custar tudo da sua vida. Você quer ter um bom casamento? E um bom casamento, você pode ter certeza, quem tem um bom casamento, firmado em Deus, ele vai ser um bom profissional, ele vai ser um bom filho, um bom servo, sim, mas vai custar nada mais, nada menos do que tudo. Às vezes você vai abrir mão de sonhos individuais, para sonhos maiores. Às vezes, e nós como homens, sabe? Falando para homens, para mulheres também. Não que você tenha que matar o seu sonho, não, não. Mas é porque quando você começa a entender o propósito do casamento, sonhos maiores aparecem. Os sonhos de Deus passam a ser estabelecidos na nossa vida. E às vezes você está brincando com um sonho de adolescência, enquanto um sonho de Deus que vai beneficiar você, sua esposa, seu filho e toda a tua geração, está ficando para trás. É por isso que vai custar nada mais, nada menos que tudo. E não pense que abrir mão de algo vai te fazer menor ou pior. Não. Na verdade, Deus sabe como escolher. Esses dias, eu fui ministrar de novo. Eu falei, Senhor, como é que pode? Já sabendo, como é que funciona isso? Ainda vou cair nisso. Eu falei assim, amor, as cadeiras do meu escritório quebraram. Eu tenho que atender, me ajuda, pelo amor de Deus. Bora comprá-la, meu filho, calma, vamos pedir pela internet, vai ser mais barato. E eu, não, nós temos que comprar agora pela manhã. Meu filho, não faça, não vá, não, agora não, nós damos um jeito lá, pega uma lá, dá um jeito e eu vou, sem escutar. Nós chegamos na loja da cidade ali, cartão passou, compramos 2 cadeiras lindas, maravilhosas. Aí eu fui lá receber. Não, a compra foi cancelada. Eu, o quê? Foi cancelada. Mas por quê, moço? Tem limite, tem tudo aí, o que é? Não, porque vocês pediram 2 cadeiras. Aqui na loja só tem uma que é mostruária e está ruim. Está no estoque. Onde é o estoque, moço? É no Pará. Eu, não, pelo amor de Deus. Foi cancelado, foi cancelado. E agora? Não, você vai ter pelo menos 5 dias. Eu queria para aquele dia. Eu ia atender um cliente especial naquele dia, eu queria cadeira nova. Só para ouvir, eu não te disse. Ainda fiquei com o cartão comprometido. Que ele só estoura quando a fatura chega, fecha, não sei. 7 dias, não sei, ainda fiquei com o limite comprometido ainda. Meu Deus do céu. Para caminhar junto, tem que ter acordo. Como é que 2 andam juntos sem acordo? Tem que estar no mesmo propósito. Tem que caminhar. Para caminhar junto. E você que ainda não está casado, veja bem, presta atenção. É a decisão mais importante que você vai tomar depois de aceitar Jesus, é casar. Pese bem,
Você já ouviu até aqui algumas coisas sobre caminhar junto, sobre servir ao Senhor junto. Veja se quem está com você decidiu caminhar junto com você e servir ao Senhor junto com você. Evite sofrimento no futuro. Não diz 2 Coríntios 6,14? Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão existe entre a luz e as trevas? Não somente aqui, para quem ainda não aceitou, mas para quem não está no mesmo propósito. Meu irmão, você vai sofrer. Se quem casou orando, sabendo, vendo, ainda sofre. Moço, minha esposa é uma bênção, eu tenho convicção de que foi Deus que fez, Deus que nos uniu, era a propósito dele. Mas eu ainda tive que acordar uma noite e orar nos pés dela: Senhor, transforma. Imagine você que, preste atenção, vigie. 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 Então você que ainda não escolheu seu esposo, você que está namorando, você que está noivo, veja bem, essa pessoa ainda não está servindo a Deus com você, essa pessoa ainda, veja bem, se já troca as prioridades agora, imagine depois. Você vai ficar trocado em casa fácil. Vigie. Vigie. É forte, o que eu estou falando aqui é forte, mas é para te salvar. Aleluia. Glória a Deus. E depois que eu escolhi, como é que faz? Pode matar essa outra opção. Não é seu cônjuge não, viu? Mate ele não. Ele é a sua opção. Agora é a hora. Agora é a hora de você se alinhar. E o propósito de Deus, o propósito do Senhor, Ele nos alinha, Ele nos apruma, Ele nos coloca na linha certa, no lugar certo. Então escolha hoje um ditado popular. Minha família gosta muito de dizer isso: pare de dar murro em ponta de faca. Pare de dar murro em ponta de faca. Escolha e decida hoje. Você projeta coisas maravilhosas amanhã para o seu futuro. Ou você é o nome de um espaço da casa de um colega de trabalho, da mesma área, do mesmo ramo que eu trabalho meu. Na casa dele tem um lugar, um fundo, que ele chama de Recanto do Guerreiro. Maravilhoso, extraordinário. Mas que o seu sonho não seja apenas o Recanto do Guerreiro. Que o seu sonho seja que você e sua esposa e sua família vivam toda a promessa do Senhor e encontrem descanso nele, e viva o melhor da terra, e viva o extraordinário, e passe a desfrutar, e a viver a viver e a comer o melhor e o bem da terra que Deus preparou para você. Mas para isso, para essa conquista chegar, decida. Escolha hoje, como disse Josué, antes de morrer. A última coisa que ele disse, quando eu falei entregar o cajado aqui, ele ia morrer. E sabe o que ele decidiu dizer? Decida. Decida servir ao Senhor. Decida caminhar junto com tua mulher, com teu marido. Decida caminhar junto. A igreja é lugar seu e dela, dela e seu. Sabe? Tem um casal na Bíblia que é extraordinário.
Priscila e Áquila. Quem já ouviu falar aqui de Priscila e Áquila? Levanta sua mão aí. Quem já ouviu falar? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, eles aparecem 6 vezes na Bíblia. Ou Áquila e Priscila. 6 vezes na Bíblia. Você vai ver em Atos 18, Romanos 16, 1 Coríntios 16, entre outros, 2 Timóteo. Você vai ver, 6 vezes. Todas as vezes que eles aparecem juntos. Juntos. Áquila era um judeu, casado com possivelmente uma romana, assim diz os historiadores, Priscila. Encontraram com Paulo. Ali Paulo os evangelizou. A partir dali eles tomaram a decisão de servirem a Deus juntos. Pouco tempo depois, a palavra nos diz que eles eram pastores, vivendo o extraordinário, missões. A palavra diz assim, né? Áquila e Priscila e a igreja que se reunia na casa deles. A igreja daquela época era assim, ela se reunia em casa, assim como começou a minha. E eles eram os pastores daquele lugar. E viveram o propósito e entraram para a história, porque decidiram caminhar juntos. Cada um na sua liderança. E a partir do momento que você decide caminhar junto com seu esposo, com sua esposa, com seu cônjuge, a partir do momento que você decide servir ao Senhor junto com a sua esposa e com o seu esposo, o Senhor vai começar uma etapa de conquista na sua vida. Um tempo de conquistas. Eu poderia citar muitos aqui que eu estou olhando, que eu vejo isso se concretizando, se realizando. E começa uma etapa de crescimento. Aí você entra, agora, sai entre aspas de uma decisão e entra em uma direção. Não é a decisão que muda a direção? Decidiu servir ao Senhor junto, decidiu caminhar junto de verdade, pois agora experimente a direção de crescimento do Senhor. Quando o Senhor disse, lá em Gênesis 2,18, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Auxiliadores mútuos, semelhante a ele, os dois se ajudando naquilo que o Senhor tem para vocês. O sonho não é mais só seu, é seu e dela. O sonho não é mais só dela, é seu, é dela e seu. Não existe mais sonho individual. Agora somos um. Decida. Sabe, nós vivemos tanta unidade, que até nossa conta é conjunta. Até nossa conta é conjunta. Sabe, minha esposa tem liberdade para ela comprar o que ela quiser. Liberdade. Mas, por andar junto, ela faz questão de perguntar: o que você acha, amor? O que você acha? Será que dá certo? A conta é conjunta. O dinheiro nosso está lá. Se quiser, usa à vontade. Eu faço a mesma coisa. Não estou dizendo que você tem que ter conta conjunta, não. Nós precisamos dessa realidade. Precisávamos disso para facilitar a nossa vida. Precisávamos disso. Não tem dinheiro dela e meu. Não, o dinheiro é nosso. Não é porque você trabalha que o dinheiro é seu. Não. Não é uma só carne. Se os dois trabalham, glória a Deus. Mas se um está trabalhando, o outro também está. Segurando alguma coisa em casa, resolvendo alguma coisa dentro de casa. São os dois. Não tem mais meu e seu. É nosso.
Decida caminhar junto, decida compartilhar. Sabe? Provérbios diz que sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Não tem melhor conselheiro do que o seu esposo e a sua esposa. Por que você não pergunta para ele as coisas? Por que você não compartilha? O que você acha, meu bem? O que você pensa sobre isso? Ah, isso eu não concordo. Não tem não concordo, viu? No casamento, não tem, não existe isso. Não existe isso. Não existe não concordo. Existem dois lados. Existem duas cabeças. Existe. Mas existe sempre uma disposição em caminhar junto, em abrir mão de alguma coisa. Não abra mão de caminhar junto. Não abra mão de ser um só. Não abra mão. Seja livre. Espero que a maioria que possa e consiga abrir o celular e entregar para sua esposa, ou se ela tiver a senha. Que coisa extraordinária. Não tenha medo. Seja transparente. Caminhe junto. Pastora Camila, você pode me interromper, viu? Estou falando demais. Alguns de nós decidimos servir ao Senhor juntos, decidimos caminhar juntos, e muita coisa Deus acrescenta, na parceria, na comunhão, nas decisões, naquilo que Deus entregou. Sabe, eu tenho convicção de que se você hoje decidir caminhar junto, Deus vai melhorar muito a sua vida. Deus vai transformar tudo aquilo que você imaginou um dia que seria bom. Ele vai fazer melhor. Mas às vezes nós esquecemos que precisamos decidir também amar. No meio a esses tantos acordos, a tantas aberturas de mão, a tantas decisões tomadas, há tanto no dia a dia, esquecemos que precisamos decidir amar. E no meio disso tudo, o amor precisa ser adicionado. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantaria. Sabe, o amor é como o sal numa receita salgada. É nesse dia a dia, é nessa correria, é nessa parceria, é nesse caminhar juntos. Áquila e Priscila trabalhavam juntos, fazendo tendas, e serviam na igreja juntos. Mas no meio daquilo que você faz, no meio daquilo que você serve, pare para dar um beijinho, pare para lembrar. Às vezes, naquele momento que está a esposa lá às vezes a gente reveza em algumas coisas. Eu não gosto de lavar louça, eu gosto de cozinhar, mas hoje em dia pouco cozinho, já cozinhei mais. Mas ali quando ela está cozinhando, eu gosto de ir lá dar um abraço. Coloque sal na sua receita salgada. Decida amar.
Decida amar mesmo quando não parece ter acordo nenhum. Sabe? Esses dias eu precisei voltar a ser crente. Eu e minha esposa, nós conversamos muito sobre tudo. É minha melhor amiga. Não existe nada que eu não possa conversar com ela. E esses dias eu tive uma conversa e cheguei para ela já acusando, né, com uma certa acusação. Tinha perdido coisa boba. Perdido o dia do negócio do menino que tinha que ir vestido, caracterizado, o dia do trabalhador tinha que ir. E aí eu falei para ela: moço, como é que tu deixou o menino ir de short e camiseta? Botava um mente de pastor com a Bíblia do braço para ir de... Como é que tu fez um negócio desse? E ela: amor, eu esqueci. E eu fiquei ali acusando. Ela perguntou assim: e tu falou o que, professora? Eu falei: professor, eu esqueci. Mas tudo bem, não tem nada não. Ela: não, tudo bem. Ela me lembrou: então quer dizer que você decide o amor, com amor. Você decide ser melhor lá fora do que perdoador e misericordioso aqui dentro. Eu, meu Deus. Pedi perdão para Deus, para ela. E falei: meu amor, me perdoa. Deixa eu voltar a amar. A culpa não é sua, não. Sabe? Se a gente fizer tudo, e vamos fazer muitas coisas, iremos fazer muitas coisas, mas se você fizer tudo sem amor, não adianta nada. Sem a compaixão, sem a misericórdia, sem o beijinho no rosto, está tudo bem. Vindo para cá, 5 minutos antes de começar o culto, ela: amor, esqueci a mochila do menino. Bora voltar, está tudo certo. Está tudo certo. Decida servir a Deus junto com sua esposa, com seu esposo. Decida andar junto em concordância. Abra mão, mas decida amar. Decida amar mais do que teu time de futebol. Decida amar mais do que o teu trabalho. Decida amar mais do que o maior objeto que você tem apreço, o maior apreço que você tem por alguma coisa. Decida amar mais do que o seu melhor hobby, do que aquilo que te dá mais prazer. Eu tenho convicção de que você não somente irá ter certeza de que está no caminho certo, mas Deus vai te mostrar que você está no caminho certo. Pastora Camila. Aleluia. Estar aqui nesse altar enquanto meu esposo ministra é algo profético. É obediência também, porque eu queria estar sentada sendo ministrada, mas tudo isso que você ouviu meu esposo compartilhar é algo que foi construído, aleluia, é algo que foi construído diariamente, e é tão juntos que caminhamos que até o trabalho, o local de trabalho é junto também, é uma sala do lado da outra. Então, ele é advogado, ele tem a sala dele, um prédio, e eu era maquiadora e agora nutricionista, tem uma sala também ao lado. E várias vezes nós escutávamos: nossa, mas não dá para trabalhar junto, mas não dá para estar
todo o tempo junto, já mora junto, trabalha junto, tudo junto. Mas algo que o Senhor ministrou ao nosso coração desde o início do casamento é que sociedade, mas isso é algo individual, aleluia. Sociedade era eu e o meu esposo. No caso, o pastor falou diretamente para o meu esposo: sociedade você só irá fazer com a sua esposa. E nós caminhamos nessa palavra, e essa palavra tem nos firmado, nos fortalecido e nos direcionado a viver os propósitos do Senhor. Hoje nós compreendemos que nós só estamos onde nós estamos e também só chegaremos aonde o Senhor tem nos direcionado, se permanecermos juntos em um só propósito, em uma só visão. Cristo é o cabeça, meu esposo é o cabeça, mas também nós temos uma função importantíssima. É a coluna, é a sustentação. E essa construção é diariamente, não é concordando sempre não, irmão, mas é decidindo sempre, à luz da palavra do Senhor, fazer aquilo que agrada a Deus. À luz da palavra, decidir caminhar juntos em um só propósito, em uma só visão. E algo que uma vez o pastor Nonato compartilhou conosco em um momento, ele orando por nós, ele falou que Deus se alegrava da nossa amizade, da nossa conversa. Deus estava sempre no meio da nossa conversa. E é algo muito real, porque nós só fazemos se estivermos em concordância. Isso é bíblico, mas é tudo. Absolutamente tudo. A liberdade, ela só é liberdade quando é compartilhada com o seu cônjuge, quando é partilhada. E nessa viagem, as pequenas coisas, eu estava sempre falando, e deixa eu lhe dizer, não é algo que você, meu Deus, mas é limitada, não tem liberdade, não, a minha liberdade é a bênção do meu esposo, que também é o meu pastor. A liberdade maior é debaixo da bênção, é igual Deus. A nossa liberdade maior é quando nós estamos debaixo da bênção do Senhor. E é claro, em concordância com Cristo, aleluia. Então, aquele marido que ainda não está firmado, minha irmã, você vai estar em concordância com a palavra de Deus, com a direção do seu esposo, mas também com o joelho no chão, orando para que Deus venha se revelar, para que as decisões sejam assertivas. E para finalizar, algo que eu sempre pedi para Deus em relação a casamento, a concordância, porque também isso é construído na oração. O Senhor me trouxe uma revelação que sozinhos podemos até chegar mais rápido, mas juntos nós chegamos mais longe. E eu decido chegar mais longe com o meu esposo. Nessa caminhada, já teve momentos, como foi partilhado aqui, bem no início, que eu tive que esperar mais um pouco, para que ele pudesse caminhar. E também já teve muitos momentos que meu esposo teve que esperar um pouco, para que eu também conseguisse acompanhá-lo. E essa é a beleza do casamento. É um completando o outro. É um ajudando o outro, é um lançando o outro. Eu estava em Brasília ministrando porque ele estava aqui, mas eu também estava lançando palavras proféticas naquele lugar, que também chegaria o tempo, onde estaríamos nós dois juntos, mas também cada um em um determinado local, mas com o coração aliançado. Aleluia? Porque não existe Camila sem Danilo, e eu também sei que não existe Danilo sem Camila. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria chamar o pastor Lucas aqui.